Bom, vamos continuar mexendo um pouquinho com polinomios, principalmente com as raízes dos polinomios e os polinômios, para ver qual é a relação que eles têm. Então, o que a gente vai precisar da última vez, né? Eu acho que o resultado mais importante que a gente precisa de lá é que se o polinômio tem grau n, então se p tem grau n, p tem no máximo n raízes. P tem no máximo n raízes. Certo? Do tipo, isso a gente já tinha feito. E a outra coisa foi que eram com a consequência desse aqui, que era o único polinômio com infinitas raízes era o polinômio identicamente nulo. Certo? Então, isso aqui eram os dois fatos que a gente vai precisar lembrar para hoje. Vamos então agora começar. Eu vou precisar de um resultado que a gente não vai provar por enquanto. Talvez a gente vai mexer um pouquinho nele mais tarde. Mas é um resultado que você consegue provar com cálculo. Tipo, então lá no curso de cálculo isso aqui sai como um exercício bonitinho. Então vamos só enunciar aqui, eu vou usar sem maiores demonstrações, mas isso aí dá para vocês fazerem depois. Então se P é um polinômio com algum coeficiente não nulo, coeficiente não nulo, então P de x é diferente de zero para algum x. De novo, é um daqueles fatos que meio óbvio, mas assim, tá um pouquinho, tem que fazer alguma coisinha para provar, né? Então, o que acontece? Você pega o seu polinômio, ele é da forma a0 mais a1, x mais papapá, mais an, xn. Supõe que algum desses caras é diferente de zero, né? Certo? Tipo, algum desses a's aqui é diferente de zero. Talvez alguns sejam zeros, mas outros não. Tem pelo menos um que não é zero. Então, você consegue encontrar algum xzinho de forma que isso aqui dá diferente de zero. Tá bom? Alguém pode falar assim, põe o 1 sempre porque vai dar certo. Não, mas eu não estou supondo que eles são não negativos, né? Poderia ter um negativo, ter algum cancelamento, alguma coisa assim. Mas você sempre consegue um x que vai dar diferente de zero se pelo menos um desses é diferente de zero. Tá bom? Vou usar esse resultado. E aí agora a gente vai começar a tirar umas consequências. De novo, tem algumas consequências meio óbvias, tem outras que são consequências mais interessantes. Então, vamos começar com a primeira proposição. Então, dois polinômios são iguais. São iguais. C e somente C. E somente C. Seus coeficientes são iguais. Então, o que eu quero dizer? Você vai pegar um polinômio, vai escrever os coeficientes dele, aí você olha do tipo esse outro polinômio com seus coeficientes, olha os coeficientes, os dois polinômios enquanto função, eles são iguais, C e somente C, os coeficientes são iguais. Em outras palavras, na hora que você escolhe aqueles coeficientes lá que você vai usar, a menos de ter. Quer dizer, na hora que você escolheu eles e explicitou eles, não tem como outra pessoa ter escolhido outros coeficientes para descrever o mesmo polinômio. Existe uma unicidade aqui dessa coisa. Tá bom? Vamos tentar mostrar isso aqui. Bom, um lado é meio claro, né? Se eles têm os mesmos coeficientes, né? Mesmos coeficientes, implica iguais. Como função, né? Em qualquer ponto que você calcular vai dar a mesma coisa que você está fazendo a mesma conta. Então aqui esse lado não tem muito mistério. O interessante é o outro lado, que diz que se você tem que os polinômios são iguais, então eles têm que ser os coeficientes têm que ser os mesmos. Então vamos fazer o seguinte: vamos supor então que eles são iguais. Então vou pegar P, ele vai ser vou escrever, vou colocar dois coeficientes para o P. E vou mostrar então que daí esses coeficientes aqui vão ter que ser iguais, tá bom? Se os dois coeficientes descrevem o P, que é a sua única função aqui, então esses coeficientes têm que ser todos iguais, um a um. Então eu vou começar escrevendo assim, ó, A0, A0, A1 e vou até um AN aqui. E aí eu vou descrever ele como B0,
B1 até... Aí aqui eu deveria ir até BM, certo? Mas de novo, vou fazer o mesmo truque que a gente fez outra vez. Se aqui o AN ia ser lá até o 10 e o M ia até o 20, você completa os As com zeros no final. Faz um monte de zero no final só para aparecer aqui para ficar a mesma coisa. Então eu vou deixar de forma que fique o mesmo número. Se não era o mesmo número, pega o maior deles, mantém e o outro você completa com zeros. Tá bom? Então vamos fazer, já estou supondo que esses coeficientes são assim. Tá? E aí, o que eu tenho aqui com esse negócio? Eu tenho que para qualquer x, na hora que você faz do i igual a 1 até n, ai xi, isso aqui dá igual a i1 até n, bi xi. É isso que a nossa hipótese está falando. Eu escrevi o polinômio de duas maneiras diferentes, então que para qualquer x essa conta dá igual. O que eu quero concluir agora é que os b são iguais. Os a's e i's são iguais aos bi's, respectivamente. Tá? O que eu faço? Ó, aqui é um truquezinho sujo, mas ele é bem tranquilo. Considera esse polinômio aqui, ó, q de x, definido como a0 menos b0 mais a1 menos b1 vezes x, mais até o último, que é a n menos bn x elevado a n. Tá certo? Olha isso aqui. Todo mundo concorda que isso aqui é um polinômio? E é um polinômio de grau quanto? Eu não sei se é exatamente n, porque pode ser que isso aqui pode ter zerado, né? Pode ser que o menor, que é diferente aqui de zero, tá mais para cá. Então, bom, mas ele tem grau no máximo n, certo? Mas olha o seguinte, esse polinômio, se você calcular ele em qualquer x, você sabe que q de x, quanto que dá para qualquer x que você pega? Isso dá zero, porque isso aqui nada mais é que o p de x, certo? Porque isso, vocês concordam que esse negócio está dando essa conta menos essa, certo? Só está distribuído de uma maneira diferente. Então, qualquer x que você pega, você tem que esse resultado dá zero. Bom, mas se esse resultado dá zero, quer dizer que esse polinômio, em particular, tem infinitas raízes, certo? Ele tem infinitas raízes. Ele tem que ser um polinômio igual, identicamente nulo, mas lembra aquele primeiro comentário que a gente fez hoje? Se você tiver um polinômio que tem algum coeficiente diferente de zero, ele tem algum ponto que dá diferente de zero. Certo? Bom, mas então isso quer dizer que, como esse cara está dando zero em todos os lugares, algum desses coeficientes teria que ser diferente de zero, teria que ser não nulo. Desculpa, todos esses coeficientes têm que ser nulos. Mas se esses coeficientes todos têm que ser nulo, basicamente você está falando que o AI é igual a BI para qualquer I que você pega. Certo? Que é o que a gente queria mostrar. Então a gente acabou conseguindo concluir aí porque esse polinômio dá zero em todos os lugares, que esses caras aqui tem que todos ser iguais a zero. Tá bom? Então esse aqui era o primeiro resultado que a gente ia fazer hoje. Eu preciso definir uma coisa que vai funcionar não só para polinômio, mas vai funcionar para qualquer função dos reais. Na verdade, é porque aqui eu estou trabalhando só com funções reais, mas depois, quando tiver outros tipos de funções, a definição análoga funciona. Então, pega uma f que sai dos reais, chega nos reais, e eu vou definir o que é o gráfico dela. O gráfico você já sabe, é aquele desenhinho, tudo bem, mas agora vamos tentar entender o que é o desenhinho da função em termos de conjunto, tá? Porque isso vai facilitar um pouco a nossa vida para algumas outras coisas. Então, o gráfico dela vai ser esse conjunto aqui, é os pontos x e y, tais que na hora que você calcula o f de x, isso dá o y. Tá certo? Então você vai pegar os pontos no plano, é igual que você faz mesmo, por exemplo, pega a função x quadrado, vai dar esse cara aqui. Essa coleção de pontos no plano é isso aqui, né? Então, para esse cara aqui, são os x e y, tais que o y é igual a x quadrado. Exatamente esse desenho aqui, tá? Então, a gente só está colocando ele como anotação de conjunto para essa coisa aqui. Beleza. Então, a gente tem o gráfico. Eu vou usar esse negócio daqui a pouquinho. Esse teorema que eu vou primeiro provar aqui, o pessoal da aplicada, por exemplo, vai usar muito.
Existem umas coisas que esse negócio é bem interessante, eu já comento isso aqui daqui a pouquinho. Ó, dados n mais um pontos, eu quero pontos no plano. Pontos no plano. Vou pôr assim, bem coloquialmente, com os x distintos. Eu quero falar que a primeira coordenada deles são todas distintas. Distintos. Tá? A segunda pode repetir, mas a primeira são diferentes. Tá bom? Então existe um e apenas um polinômio de grau no máximo n, cujo gráfico contém todos esses pontos. Contém todos esses pontos. Vamos fazer um desenho desse negócio? O que eu estou querendo dizer aqui com esse negócio? Você tem o plano, então aqui vamos desenhar o plano. Aí você tem alguns pontos aqui, vamos fazer assim, eu fiz, sei lá, 1, 2, 3, 4 pontos, tá? O que ele está afirmando aqui, bom, e todos têm a coordenada, o x distinto, então quer dizer que não tem um em cima do outro, tá bom? Aí você faz o que? Tem 4, eu garanto para vocês que tem um e só um polinômio de grau no máximo, 4 que passa por todos esses pontos. É basicamente isso que esse enunciado está falando. Então, tipo, aqui não passou, né? Dá uma roubadinha aqui. Certo? É isso que esse negócio está falando. Para que isso aqui vai servir lá no futuro? Tá? Só para dar uma ideia de para que esse tipo de coisa funciona. Imagina que você está coletando alguns dados amostrais, por exemplo, vida real, de verdade, né? E aí você coletou esses caras aqui, mas aí você quer trabalhar com essa função por algum motivo. Você quer, sei lá, tentar calcular a média dela, você quer tentar ver quanto que está a taxa de crescimento desse troço, algumas coisas. Se você tiver uma função explícita que passa por esses pontos, a gente vai dizer que essa função explícita que você pegou, ela está aproximando os seus dados, certo? Porque, obviamente, você não mediu aqui, então você não sabe quanto que ela daria aqui nesse momento, né? Qualquer coisa que você faça ligando os pontos aqui é meio que uma inferência que você está fazendo. Quanto mais pontos, melhor, mas, bom, você está fazendo alguma coisa aí. Então, mas é alguma aproximação, precisa trabalhar com isso. E se você tiver que a função que você está fazendo essa aproximação é fácil de trabalhar, melhor para você, certo? Bom, o que acontece é que polinômios são muito fáceis de trabalhar e aí com isso aqui você tem uma aproximação automática por uma função fácil de trabalhar. Isso é um jeito, um tipo de aplicação desse resultado, tá bom? E ainda que a gente tem unicidade aqui, né? Tem que esses pontos estão garantindo uma única aproximação, quer dizer que se você fizer desse jeito e outra pessoa fizer com os mesmos dados, a aproximação que vocês dois vão tomar é a mesma, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro mostrar a unicidade. São dois resultados aqui. Primeiro a gente tem que mostrar que, quer dizer, a gente tem que mostrar duas coisas. Uma é que existe um polinômio que faz isso e a outra é que só um polinômio faz isso. Então vamos primeiro ver que é só um polinômio que fizer isso, né? Então, por enquanto eu não sei que tem, mas se eu soubesse que tem dois, os dois tem que ser o mesmo. Então, unicidade primeiro. Então, unicidade. Certo? O que a gente tem aqui? Você supõe que você tenha dois polinômios que façam a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho dois polinômios que estão satisfazendo isso. Eles estão passando por esse n pontos aí que você fixou e os dois têm grau no máximo n. Certo? Desculpa, n mais um pontos. Então tem n mais um pontos e estou falando que os dois têm grau no máximo n, certo? É um a menos do que tem no enunciado. O que você vai ter aqui sobre eles? Você sabe, pega quem são aqueles pontos, os pontos do enunciado. Então você tem o x1, y1 até o x2, até o x2 não, né? Até xn mais 1 yn mais 1, certo? Tenho de 1 até o n mais 1 pontos, que são aqueles que estavam lá no seu enunciado. Se os dois polinômios passam por isso aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses dois estão todos esses pontos estão no gráfico desse P, por exemplo. Então isso quer dizer que o P calculado no x1 é igual a y1, certo? Aqui, esse último quer dizer P calculado no xn mais 1
é igual a yn mais 1, certo? Basicamente é isso que está falando. Só que o Q também passa por esses pontos. Então aqui vai dar Q, x1, y1, e aqui vai dar Q, xn mais 1 igual a yn mais 1, certo? Agora, olha o que aconteceu. A gente tem que esse polinômio aqui, P, vamos fazer o P de x menos Q de x. Isso aqui é um polinômio de grau no máximo n também, certo? Só que, quantas raízes esse polinômio tem? Não sei quantas tem exatamente, mas eu sei que esse ponto é uma raiz, porque ó, aqui dá y1 e aqui também. Esse aqui também é, todos esses são. Então esse aqui tem n mais uma raízes, pelo menos. Mas ele é um polinômio de grau n, de grau até n, que tem pelo menos n mais uma raízes. Pode acontecer isso? Não, né? A gente já visto lá no começo que se você tem grau n, você tem no máximo n raízes, a não ser que você seja de polinômio nulo. Tudo bem? Bom, então isso aqui é o polinômio nulo. Se ele é o polinômio nulo, isso quer dizer que o p é igual a q, que era o que a gente queria fazer. Então a gente tem a unicidade aqui no começo. Vamos fazer a existência agora. A existência, infelizmente, é uma conta. Eu vou só jogar a conta para vocês aqui. Se você pegar os pontos do mesmo jeito que eu tinha feito ali no começo, quem que vai ser o seu polinômio? Ele é um bichinho feio. Eu nem recomendo que você tente fazer essa conta, tá? Mas só acredita que dá para fazer. Então você vai de i igual a 1 até n mais 1, yi, que são aqueles y's que aparecem. Só que aqui dentro você vai ter que fazer um produtório dele. Que aqui é j diferente de i, xi menos yi. Você tem que fazer esses dois diferentes para aqui não dar zero. E aqui você põe x menos xj. Se você abrir essa conta, então isso aqui está fazendo o produto de todos eles que são diferentes. Tá? E soma aqui em todos os y. Se você abrir essa conta, você vê que dá certo. Esse aqui dá, naqueles pontos que você queria, dá certinho. E a quantidade de produto que você está fazendo aqui é uma menos do que está aqui em cima, então você está fazendo um de grau n. Então aí você consegue ver, estimar qual que é o grau. O importante aqui não é exatamente qual que é a conta, mas é em si que dá para você fazer esse negócio se você tiver ameaçado, digamos. Tudo bem? Vamos fazer uma aplicaçãozinha simples desse, que é bonitinha, e aí a gente encerra. Qual que é o corolário disso? Corolário. Não existem três pontos colineares numa parábola. Certo? Então o que eu quero dizer? Não tem três pontos que estão numa mesma reta que estejam no gráfico de uma parábola, né? Tipo, no desenho de uma parábola. A gente não definiu exatamente o que é uma parábola aqui, mas vamos fazer isso aí direitinho. O que acontece? Isso aqui você vai ver lá no curso de geometria analítica, ou no curso de álgebra linear, o que é uma parábola? Uma parábola nada mais é que, a menos de rotação, ela é o gráfico de um polinômio de grau 2. Então, tipo, você pega, se ela tivesse assim, né, que daí não vai ser gráfico de ninguém, você gira ela no plano, ela vai ser o gráfico de um polinômio de grau 2. Então vamos pegar já ele aqui como gráfico de polinômio de grau 2. Tudo bem? Então, P grau 2. Tá bom? Para ela ser uma parábola, ela tem que ter grau 2. Se você tivesse que tem três pontos colineares nessa reta, né, nessa parábola, veja, isso aqui é gráfico de uma função. Então essa reta com certeza não é em pé, porque não tem três. Só como isso aqui é função, para qualquer reta vertical tem no máximo um ponto. Então ela não é vertical. Ela tem que ser inclinadinha. Não sei como que ela vai pegar em três pontos. Tô falando que tem que ter, que não existe, né? Mas sei lá, se existisse, ela teria que ser uma reta inclinadinha. Se ela é inclinadinha, é porque existe, porque ela é gráfico de um polinômio de grau 1, né? Gráfico de reta é polinômio de grau 1, né? Do tipo é ax mais b, né? Certo? De grau 1. Certo? Podia ser grau 0, né? Então vou pôr menor 1 aqui, que daí seria as retas horizontais. Beleza?
Ok, o que você tem agora? Você tem que. Você tem. ah, Se você tivesse esses três pontos, quer dizer que você teria três pontos no plano, certo? Tais que existem dois polinômios de grau até 2 que passam por esses três pontos, certo? A parábola, que tem grau 2, exatamente, e a reta que você pegou aqui embaixo, que tem grau 1. Mas pode dois pontos passarem por esses três? Pode dois polinômios de grau até 2 passarem por esses três pontos que você pegou? Não pelo resultado que a gente acabou de fazer. Tem um só polinômio que você pode fazer isso. Então, se esses três pontos estavam na parábola, só é a parábola que faz isso, não tem como a reta ter os três. Se os três estavam na reta, não tem como os três estarem na parábola, e vice-versa. Tá bom? Então é isso aí por enquanto.